Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Prevcast. Prevcast de hoje com muita informação sobre aposentadoria PCD, sobre auxílio acidente, auxílio doença, muita atenção, informações de valor. A gente está falando de dinheiro que é seu direito no bolso da pessoa com deficiência, no bolso das pessoas com doenças graves. Vamos falar também sobre a isenção de imposto de renda, assunto muito procurado aqui no canal. E como sempre, com a presença ilustre da doutora Tainá Lima. Doutora Tainá, seja muito bem-vinda a mais um Prevcast. Olá, Michael! Olá para você que está me assistindo. Mais uma vez, é um enorme prazer estar aqui, conversar com vocês sobre o direito social, trazer para vocês dinheiro no bolso, que o que a gente precisa é de uma melhor qualidade de vida. É sempre um prazer. Já convido você, deixa aqui embaixo o seu caso, o seu comentário, a sua dúvida, para que a gente possa te responder e te guiar pelo caminho aí para a concessão de um benefício de uma forma rápida e simples. Olha só, pessoal, a importância da conscientização. É importante que você acompanhe esses assuntos, você que está na iminência de tirar uma aposentadoria, buscar sua aposentadoria, ou também você, pessoa com deficiência, que ficou muito tempo ligada apenas no carro PCD. Hoje você é consciente dos seus direitos no carro PCD, acompanha a gente, mas é importante que você esteja também consciente de outros direitos, especialmente aquele direito que você não sabe, que obviamente por não saber ficou de lado e que coloca dinheiro no seu bolso. É seu direito e está ficando por aí e você não está usando ele para sua inclusão, para poder melhorar a sua qualidade de vida. Então a gente está falando de coisa que está na lei e que é seu direito. Então, como a doutora falou, fundamental que você sempre participe, deixando seu comentário, compartilhando o vídeo e claro, né, se você é novo no canal, aproveite, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente posta e também participe do grupo Somos Todos PCD, somostodosPCD.com, nosso mural informativo do WhatsApp e também a troca de ideias no Telegram sobre esses e outros assuntos. Pois é, pessoal, e aí a gente começa o nosso bate-papo de hoje com a doutora Tainá, falando sobre a pessoa com deficiência monocular. Pessoa com deficiência monocular que sempre foi colocada de lado, sim, as políticas públicas relacionadas à inclusão da pessoa com deficiência monocular têm prejudicado nos últimos anos a pessoa com deficiência monocular. Essa que é a verdade, mesmo com alguns avanços. Então a luta é muito grande e não seria diferente quando a gente fala sobre a aposentadoria. A gente vai falar agora sobre a aposentadoria para as pessoas com deficiência monocular, a pessoa com visão monocular. Muita atenção a essa pergunta que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Olha lá, doutora, é a Mimi Reiki. Ela fala o seguinte: a prefeitura pode alterar as regras de aposentadoria monocular de forma a prejudicar o direito da aposentadoria? Por exemplo, só pode aposentar se tiver 57 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, mais 20 de contribuição se grave, ou mais 22 de contribuição se médio ou leve, não importa a idade? Monocular terá que ter o requisito idade mais tempo de serviço de acordo com o grau de deficiência? Tá aqui a pergunta, doutora. A grande preocupação da pessoa com deficiência monocular é a questão da deficiência leve, o enquadramento como deficiência leve. Não só nesse tipo de benefício, mas também em outros benefícios. Que tipo de orientação a gente pode levar para nossa amiga que deixou essa pergunta para a gente, doutora? Uma pergunta um pouco polêmica essa, né? Porque poder, na verdade, as entidades federais, municipais e estaduais, assim como o regime geral que é da União, elas têm a faculdade de determinar as regras de aposentadoria que vão aí determinar o direito ou não dos seus servidores municipais nesse caso. Então, em tese, a prefeitura ela está adequando as regras antigas para uma nova legislação. Pode. Sim, ela pode alterar para uma regra mais prejudicial
E como uma forma de exemplo, foi isso que a reforma da Previdência fez lá em 2019, em novembro de 2019. A reforma da Previdência, ela veio como uma forma de prejudicar, porque a gente não teve aí nenhuma novidade boa na reforma, e sim só fez prejudicar, né, todos os nossos segurados. Bom, o que a pessoa pode fazer é verificar se as regras do INSS elas são mais benéficas e migrar de sistema, pedir alteração do regime próprio para o regime geral para tentar fugir dessa regra, né, de regime próprio trazido pelo município. No entanto, se ela já era servidora, quando essas regras elas foram readaptadas, ela tem direito a optar pela regra mais vantajosa e o melhor benefício pelo direito constitucional, né, de direito adquirido. Então, se ela não tinha direito adquirido até a entrada da reforma, a gente vai precisar analisar o caso e verificar se tem como trazer para o INSS ou se realmente ela vai ter que seguir os novos requisitos. Olha só, pessoal, que interessante, né? A gente tem os regimes de aposentadoria de acordo também com a legislação a nível municipal, também estadual, dependendo de que tipo de funcionário que você é, né? Então é importante você entender como funciona isso, buscar se orientar, entender melhor a sua situação aí no trabalho que você faz, seja municipal, estadual. E sempre que você tiver dúvida, obviamente, procure a gente para poder buscar maiores orientações mais específicas. Por isso que é importante que você participe do grupo Somos Todos PCD. E aí a gente vira o assunto e a gente vai conversar sobre isenção. A gente vai conversar sobre isenção, deixar de pagar imposto, e também vamos falar com vocês sobre devolução do que foi pago irregularmente em até 5 anos para trás. 5 anos para trás, tudo devolvido com juros e correção monetária. A gente vai conversar com vocês agora sobre essa pergunta aqui que eu coloco na tela para a doutora estar ajudando na resposta. O Hamilton, ele pergunta o seguinte: Michael, estou em processo de aposentadoria especial, doutora, para PCD. Minhas lesões são relacionadas ao trabalho. Já recebo B94 e pensão vitalícia por parte da empresa. Tenho êxito na ação, posso lutar pela isenção TB1, vez que doença causada pelo trabalho me qualifica além das 17 doenças graves? Uma pergunta bem interessante, bem especialista aqui, né, doutora? Na verdade, a pergunta da isenção do imposto, né, de renda, ela vai estar sempre voltada para o fato de você ser aposentado ou pensionista. Então, a doença dele é derivada do trabalho? Sim, é derivada do trabalho. A gente está vendo aqui que ele já recebe o B94 e, mediante um processo trabalhista, ele recebe aí uma pensão vitalícia. Quando ele se aposentar, ele vai pedir a isenção de imposto de renda devido à doença profissional, a doença advinda lá das condições de trabalho. O importante é ele guardar a documentação que possa comprovar o nexo de causalidade entre a doença e a patologia que ele tem hoje e a doença que foi desenvolvida, né, no meio do trabalho. Então ele precisa fazer um link, uma junção da doença que ele tem com o trabalho que ele fazia. Por exemplo, é muito comum operador de telemarketing desenvolver surdez, por causa do fone, por causa da fala, o barulho excessivo. Operadores de máquina também, então a gente consegue fazer essa correlação. Se a gente conseguir correlacionar o nexo de causalidade entre a profissão e a doença, provavelmente ele vai garantir sim a isenção. Olha a importância de você guardar os seus documentos. Eu recomendo fortemente que você, seja para benefício qualquer, seja ligados à questão previdenciária, seja ligados ao carro PCD, guarda todos os documentos, arruma uma pasta, separa lá na sua casa uma pasta e você coloca essa documentação numa ordem cronológica para que sempre que você precise buscar exames, relatórios, enfim, toda a situação, seu histórico de saúde, você possa ter como comprovar. Olha só a importância de ter esses documentos guardados para que você comprove a época de determinada situação, o fato gerador, né, previsto em lei. Então é importante que você siga essas instruções e guarde sempre os seus documentos de forma organizada. E aí a gente vira o assunto, doutora. Queria conversar aqui sobre a situação do Sebastião Saraiva.
ele diz que é aposentado por tempo de contribuição. Tá aqui, ó. Sebastião de São Paulo. Quem já é aposentado por tempo de contribuição e é PCD, tem como recorrer à aposentadoria PCD, doutora Tainá? Depende. Depende da época em que ele foi aposentado. Depende também se a psicopatologia que ele possui já existia na época, né, dessa concessão. Então esse é um caso que a gente não consegue nem responder se sim ou se não. Porque, primeiro ponto, faz menos de 10 anos que ele está aposentado? Se sim, a gente consegue revisar o benefício. Se não, esse benefício ele não tem mais possibilidade de revisão. Se fizer menos de 10 anos, ele vai precisar verificar a psicopatologia dele na época da aposentadoria. Sendo comprovado que ele tinha deficiência na época da concessão da aposentadoria, vai precisar fazer o cálculo do tempo que vai deixar de ser comum para ser do PCD. E aí, se naquela época ele também tinha direito à aposentadoria do PCD, a gente consegue fazer a alteração devido ao direito ao melhor benefício trazido pela Instrução Normativa 128 do INSS. Olha aí, pessoal, como a gente fala, né? Guarde a documentação, porque você vai precisar provar que à época você tinha essa condição e aí prevista em lei para poder buscar uma possível alteração. Tudo precisa ser avaliado, por isso que é importante que você sempre faça, né, o seu planejamento previdenciário de sua aposentadoria para poder entender todas as possibilidades, tá bom? E aí a gente, pessoal, vira o assunto, a gente precisa falar também sobre, antes da própria aposentadoria, situações onde a pessoa com deficiência está ainda trabalhando, é pessoa com deficiência e adquiriu essa situação. E obviamente que no momento da aquisição, ela pode ter até se afastado por causa da incapacidade de estar trabalhando e depois a gente vem a ter que enfrentar as sequelas. Vamos falar sobre esses direitos também aqui nesse vídeo. Muita atenção à pergunta do usuário Bombeiro Civil. Ele fez aqui a seguinte pergunta. Eu estava em auxílio-doença desde 2015, quando em julho de 2022 o INSS me aposentou por invalidez. Possui CID-50, M50, M51, conseguiu passe livre para pessoa com deficiência, claro, mediante a laudos e atestados médicos, tanto intermunicipal quanto interestadual, então ele já pode pegar aí o transporte público nesse sentido. E nesse caso dele, ele diz que não recebe o auxílio acidente. Ele teve as sequelas, né? Seria possível entrar com uma ação judicial pedindo esse direito, já que me deixou sequelas? Tá aqui a pergunta do nosso amigo. É possível, doutora, incorporar isso ou receber em paralelo a aposentadoria por invalidez? Não. O auxílio acidente, ele só é devido até o momento da aposentadoria. No momento que você se aposenta, ele deixa de ser devido. Ah, Tainá, mas ele não poderia nem buscar o período para trás? Vamos lá, a gente está falando de uma pessoa que já está aposentada há mais de um ano e aí poderia judicialmente, né, brigar aí pelo valor que deixou de receber do auxílio acidente durante 4 anos. No entanto, pela própria pergunta dele, a gente vê que ele não deixou de receber em momento nenhum benefício. Então, o auxílio-doença originário da psicopatologia é em 2015. E essa doença, pelo que ele está falando, se perdurou até quando, em julho de 2022, o INSS concedeu uma aposentadoria. E para deixar claro, não só para o Bombeiro Civil, como para todo mundo, o INSS ela concede a aposentadoria não porque é um órgão muito bom, mas porque em 2019 a aposentadoria por invalidez ela teve a redução de 40% do valor devido por causa da reforma. Então, se por acaso você, que recebia auxílio-doença, foi aposentado de forma arbitrária, sem pedir, e notou que o seu salário diminuiu muito, saiba que está ilegal, que a gente tem como reaver e receber de volta todos os valores que foram indevidamente retirados da sua conta bancária.
É importante que você sempre avalie e tenha consciência dos benefícios, até para você chegar numa conclusão de algo que você deveria ter recebido no passado. Porque dependendo da situação, você pode ter direito à devolução, ou seria a devolução, né, aquele benefício que deixou de ser pago. Então é importante que você fique ligado e tenha cada vez mais consciência de todos os benefícios nessa parte previdenciária, tá bom? Muito bem, então, gente, vamos virar o assunto e vamos conversar aqui com pessoas que têm dúvidas sobre o planejamento previdenciário, também sobre a aposentadoria PCD. Por quê? Porque com base no conteúdo que a gente vem divulgando sobre a busca pela aposentadoria PCD, a gente recebe perguntas como essa que eu vou colocar aqui na tela e eu vou pedir para a doutora verificar, doutora Tainá, a possibilidade de a gente conseguir enquadrar, orientar, dirigir o nosso amigo aqui para o melhor benefício possível. Aquele pensamento de sempre, né? Menor tempo de contribuição possível e o maior valor de recebimento na aposentadoria possível. Olha lá, a gente coloca aqui então em tela o caso do Paulo Rogério Dias. O Paulo Rogério falou o seguinte, doutora: gostaria de mais informações. Tenho 49 anos, tenho 25 de contribuição, recebo o benefício auxílio acidente desde 2016 e continuo trabalhando em outra profissão devido à deficiência moderada. Uma palavra-chave aqui importante para essa pergunta. Houve a cirurgia cervical da C4 a C7. Que tipo de orientação, doutor, a gente poderia estar dando para o Paulo, né, sobre os próximos anos aí, ele trabalhando para buscar a melhor aposentadoria, a melhor condição possível para ele? Bom, no caso do Paulo, né, se a gente tem uma aposentadoria do PCD com a deficiência moderada, ele precisaria aí de 29 anos de tempo de contribuição na condição de PCD. Pelo que ele está relatando aqui, ele diz que é bastante novo, né, 49 anos, e que desde 2016 ele recebe o auxílio acidente. Mas não dá para a gente identificar se esse acidente ou se essa patologia ela surge lá em 2016. Então, aqui a gente fica praticamente sem conseguir dar um diagnóstico preciso para o Paulo, porque a gente não entende muito bem a linha de tempo. Mas vamos lá. Se o Paulo, por exemplo, ele sofreu um acidente em 2015, e aí de 2015 a 2023 ele é considerado PCD moderado, o tempo em que ele trabalhou de 2015 para trás vai precisar ser recalculado para a aposentadoria do PCD. Então a gente não consegue saber ao certo quanto tempo de contribuição o Paulo tem, porque ele deve ter aí aproximadamente 8 anos na condição de PCD moderado e os outros, né, 15, 16 anos como contribuinte normal, que vai precisar ser incidido uma alíquota para saber o quanto equivale a esses 16 anos se ele estivesse trabalhando na condição de PCD. Então, a minha orientação para o Paulo é procurar um advogado da sua confiança, realizar um planejamento previdenciário, entender qual vai ser a melhor janela de oportunidade, como você muito sabiamente, Michael, falou no início, a forma de pagar mais barato e receber mais. Importantíssimo, gente, o planejamento previdenciário. É muito complicado, né, para muitas pessoas, isso aí é até uma expressão fora, né, alienígena, mas o fato é que é fundamental, porque eu creio que muitas pessoas, elas acabam se prejudicando junto ao INSS e também ali a outros órgãos que ela está trabalhando ali, outras seguradoras, né? Por exemplo, a gente poderia estar falando aqui sobre funcionário público, né? E que se prejudica através das contribuições feitas de maneira errada, quando troca de trabalho. Então é importante. E também, óbvio, gente, não podemos esquecer de jeito nenhum, condições de situação de doenças graves ou questão de deficiência, de incapacidade, coisas que aconteceram ao longo da jornada que a pessoa trabalha e que mudam toda a configuração. E se não tiver uma atenção especial e entender
o que deve acontecer de agora para frente até a aposentadoria. Ela vai se prejudicar e às vezes vai contribuir por mais tempo e no final das contas receber menos. Por isso que é fundamental que você procure saber mais sobre planejamento previdenciário. É preciso planejar. E você que quer saber mais informações a respeito disso, entre em contato conosco. A gente tem aqui o telefone na barra, o WhatsApp. A gente atende todo o Brasil para maiores orientações a respeito, para que você, como sempre, né, a gente fala isso, contribui por menos tempo, de maneira justa, de acordo com a lei, de acordo com o seu direito, e receba o maior valor possível, o valor que é justo que você receba, tá bom? Muito bem, então, gente, vamos girar o assunto e aí a gente tem aqui ainda a conversa sobre aposentadoria por invalidez, situação de aposentadoria PCD. Temos um caso aqui que vou compartilhar agora aqui com a doutora, para a doutora orientar a gente, orientar o nosso amigo aqui, né? Pessoas, obviamente, que estão numa situação semelhante ao do Gilberto Silva, doutora Tainá, que disse o seguinte, fez a seguinte pergunta: quem já é aposentado por invalidez de um acidente de trânsito com sequelas graves, seguido de uma doença grave e com dificuldade locomotiva, seguido de amputação, devido à espera do SUS de 23 anos, tem direito de reverter a situação para aposentadoria PCD ou do auxílio acidente? E aí, doutora, como é que a gente pode ajudar aqui o Gilberto e outras pessoas que estão em situação semelhante a ele? Primeiramente, eu lamento essa espera de 23 anos por uma cirurgia no nosso Sistema Único de Saúde, porque infelizmente a gente sabe que a demanda é grande e o SUS ele muitas vezes não suporta. Então, se você está no SUS, se você tem uma cirurgia para fazer, está demorando muito, saiba que a gente tem como te ajudar. A gente tem como te auxiliar a ter essa cirurgia em até 90 dias. Então, para maiores informações, o Michael sempre deixa aqui, coloca aqui, Michael, o WhatsApp lá do nosso grupo, para que a gente possa conversar com você, entender seu caso e não deixar que aconteça com você um agravamento da sua doença devido à morosidade do SUS. No caso do Gilberto, ele já é aposentado por invalidez e a gente vai bater na mesma tecla lá do caso anterior. Por ser aposentado, não tem direito a acumular com auxílio acidente. Ele não fala aqui o momento em que ele aposenta, nem o momento em que ele conseguiria ali o auxílio acidente. Mas a aposentadoria por invalidez, ela não é permanente, ela é temporária e ela está diretamente ligada à sua incapacidade total no momento. Então, se você é incapaz total e por algum motivo você passar a ser incapacidade parcial, você não vai ter mais direito à aposentadoria por invalidez. Então, ela pode ser cortada e revista a qualquer momento. O que acontece? Quando essa aposentadoria ela é cortada, você precisa pagar uma contribuição simultânea para que todo esse seu tempo que foi recolhido, né, que foi recebido a título de auxílio e aposentadoria, ele se torne tempo de contribuição e você possa se aposentar por uma outra modalidade. O caso do Gilberto, a única possibilidade que a gente tem seria ele pedindo a suspensão da aposentadoria por invalidez, pagando uma contribuição e dando entrada novamente no pedido de aposentadoria por PCD. Aposentadoria do PCD, na verdade. Então, é uma manobra jurídica mais segura, mas muitas vezes arriscada para quem vai passar aí um período longo sem receber. Então, tem que levar em consideração esse período que vai passar aí sem salários. Olha só que reviravolta, pessoal. Às vezes é melhor buscar um cancelamento e com isso fazer uma nova estratégia para poder melhorar a sua situação futura, especialmente quando você, obviamente, está buscando algo em relação ao futuro. Tudo precisa ser avaliado, por isso que é fundamental que você busque orientações para fazer o melhor planejamento possível para a sua situação, tá bom? Muito bem, e aí a gente vira o assunto, doutora. Nós temos aqui uma situação muito curiosa
curiosa, uma história curiosa de uma pessoa que segue a gente, ela é pessoa com deficiência e também busca a aposentadoria PCD. Coloco agora em tela a pergunta da Irene Silva, doutora Tainá. Ela fala o seguinte, que tem 25 anos de contribuição, porém somente 7 anos como PCD. A deficiência dela é decorrente de uma paralisia infantil, ou seja, desde criança já tinha deficiência. Será que tenho direito de entrar com pedido de aposentadoria? Eu vejo o seguinte, que pelo que eu entendi aqui, doutora, ela tem a deficiência ligada à paralisia infantil e parece que por causa dessa condição, com o passar dos anos, acabou surgindo uma outra deficiência que ela colocou o foco. E parece que essa deficiência ela foi informada para o INSS. Diz que há 7 anos, né, como PCD aqui, a contribuição. Eu entendi correto, doutora? O que a senhora pode ajudar a gente aqui e adicionar maiores informações e como a gente poderia estar orientando a Irene Silva? Eu acredito, Michael, que no caso dela, ela trabalhou aí durante 18 anos como uma pessoa não PCD, né? No emprego normal. E nos últimos 7 anos ela trabalhou numa vaga destinada ao PCD. E isso não tem nada a ver. Se a deficiência dela é desde o nascimento, ela tem aí 25 anos de contribuição como PCD. Porque, mais uma vez, eu bato na tecla de que o tempo de contribuição não está ligado à modalidade do seu cargo. Até porque a aposentadoria do PCD só veio surgir lá em 2013. Então, já imaginou, você trabalhou aí desde 1980, você era deficiente, mas você só poderia computar depois de 2013, quando a vaga foi criada. Isso não acontece. Você, sendo deficiente, aonde você trabalhar, vai ter direito a receber uma aposentadoria do PCD. Você vai ter direito a ter seu tempo computado como pessoa com deficiente, porque você é portador da deficiência. Informação importantíssima, então muita atenção. Às vezes você tem a deficiência desde sempre, buscou uma vaga como PCD e acredita que não teria computado anos anteriores. Está aí a informação da doutora Tainá, informação de valor. Busque saber mais sobre os seus direitos, busque orientações para que você tome a melhor decisão, receba a melhor orientação para fazer valer o seu direito. Está na lei, gente, é direito. Busque a aposentadoria PCD, busque o auxílio acidente. Se você tiver direito, se conscientize a respeito dessa situação. Afinal de contas, é importante que você resolva isso, melhora sua qualidade de vida e também sua situação de vida futura, tá bom? Muito bem, então a gente agradece imensamente a doutora Tainá Lima pela participação em mais um Prevcast, doutora. Eu que agradeço, o prazer enorme de estar aqui falando sobre direito social. Busquem o seu direito, busquem informação, conhecimento é poder e ninguém pode tirar o poder do conhecimento. Vão atrás do direito de vocês, estamos aqui para o que precisarem. Entre em contato com a equipe do Michael, que a gente está aqui pronto e à sua disposição para atender o seu pedido e buscar o seu melhor benefício. Maravilha, pessoal. Deixe sempre seu comentário aqui sobre suas dúvidas, né? Suas principais dúvidas. Pode detalhar que a gente está aqui para poder ajudar vocês, tá? E também siga a doutora Tainá Lima. Muita atenção. Coloco em tela aí o Instagram dela. Siga ela, conheça o trabalho, compartilha o trabalho da doutora Tainá. Ela que vem ajudando a gente imensamente com informações de valor referente aos direitos da pessoa com deficiência e pessoas com doenças graves. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Junte-se a nós no grupo Somos Todos PCD. Como sempre, né? A esperança é a âncora da alma. Deus abençoe sua vida abundantemente e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!